Aqui estamos para darmos início a mais essa aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Cumprimentamos a todos e desejamos que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de vocês, daqueles que nos assistem. Iniciemos então com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, com as formas de agradecimento do homem, de responder por tudo que Deus nos deu, faltou-nos entrar no assunto da recepção dos sacramentos com as melhores disposições possíveis. Sabemos que, como veremos também daqui a pouco, que os sacramentos produzem em nós a graça conforme a medida da nossa disposição, a nossa cooperação interior. E sobre isso que trataremos no assunto de hoje, mais especificamente sobre o sacramento da confissão. E na aula a seguir falaremos sobre a Eucaristia. Inicialmente, algumas noções sobre os sacramentos. Sabendo que o homem se apega muito fácil às coisas sensíveis, Deus quis nos dar em sua benevolência também sinais sensíveis da sua graça, vinculando a sua graça a essas coisas sensíveis, aos sinais. Assim temos, pelo batismo, temos a água, pela confissão, a própria fórmula de absolvição, pela Eucaristia, o pão e o vinho, pelo crisma, o óleo, da unção, e também da unção dos enfermos, etc. Então, é de fé que os sacramentos contêm a graça que significam e conferem a todos essa graça, a todos que não lhes põem obstáculo. Eles conferem a graça por si próprios. A palavra certa em latim é ex opere operato. Não estão sujeitos nem em relação às disposições do ministro que confere os sacramentos e também, podemos dizer também nós, em relação ao sujeito que os recebe. É mais ou menos assim, podemos comparar. Enquanto numa oração podemos pedir a Deus que nos perdoe, mas ficamos à mercê da misericórdia divina, ou façamos qualquer outro pedido pela nossa santificação, por graças espirituais ou materiais, e ficamos à mercê da benevolência, da misericórdia divina nos atendendo. E com os sacramentos não é bem assim, porque no momento em que pedimos perdão e recebemos, estamos contritos e humilhados, e recebemos a forma da absolvição, podemos ter a certeza de que recebemos a absolvição, de que fomos perdoados. Nem está mais em mérito se eu duvido que fui perdoado, ou não creio que foi, isso não entra mais em conta. Se recebemos, tivemos as condições de estarmos contritos e arrependidos, e desejando não repetir o pecado e emendar-se dali adiante, recebendo a forma da absolvição, estaremos perdoados, independente de duvidarmos ou não. E também a mesma coisa na Eucaristia. Tendo a disposição de me unir a Jesus e recebendo a Eucaristia, eu recebi independentemente de ele crer ou não crer, independentemente do ministro. É Jesus que recebe em nós. A graça opera. Se eu tive vontade de me unir a Jesus e recebi esse Jesus, independente, às vezes, de eu até crer em parte na Eucaristia. Até mesmo o pecador que recebe a Eucaristia, recebe Jesus, mas aí comete um sacrilégio. Deus, nesses sacramentos, obviamente, é sempre a causa principal, e Jesus, a causa meritória. Então, como vimos, o sacramento age, independentemente do ministro, e às vezes até de eu mesmo crer no sacramento propriamente dito, se eu fui perdoado, se eu de fato recebi Jesus ou não. Além disso, eles dão direitos, vai dizer isso teologia de São Tomás de Aquino, que além de aumentar a graça habitual, eles nos dão direito a graças atuais, a graças momentâneas especiais, que em algum momento, ou pode ser naquele exato momento, nos conferem para facilitar nossos deveres decorrentes de tê-lo recebidos. Então cita-se como exemplo o sacramento da confirmação, que ele nos dá uma graça especial de fortaleza para combatermos com mais empenho, por exemplo, o respeito humano, ou a ter a coragem de testemunhar nossa fé diante dos outros. E o sacramento da confissão, ele nos dá uma graça atual de lavar-nos no sangue de Jesus Cristo. E assim por diante. Só que a graça produzida, daí uma coisa é a graça produz. Agora, quanto ela produz, essa graça será mais ou menos abundante, será maior ou menor, e dependendo tanto de Deus como de nós. Ora, Deus sabemos que é abundante e nos dá muito mais do que nós precisamos, mas segundo o seu beneplácito. E quanto a isso não podemos interferir, a menos pela nossa oração, e isso depende já de nós. Então, dependendo de nós, então de nossa parte, há disposições que fazem aumentar essa quantidade de graça atual em razão dos sacramentos. E elas se dividem em duas. Primeiro,
esse desejo de receber o sacramento, de ter o desejo, por exemplo, de eu querer me unir a Deus pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ou de lavar-me, de ser perdoado pelo Senhor no sacramento da confissão, ter o desejo. E depois, o fervor no momento de receber o sacramento. Esse fervor que na verdade, dilata a alma, né? O fervor é uma disposição que nós temos muito generosa de nada recusar a Deus, né? De deixá-lo que haja em nosso coração com prontidão, e atender isso, colaborar ele com prontidão e com todas as forças. Isso é o fervor. E o desejo ardente de receber o sacramento, com todos os seus frutos, abre e dilata a alma, né? Tanto quanto o fervor. Ambos dilatam a alma, nos torna dóceis à moção do Espírito Santo. Tudo isso ajuda muito a receber as graças dos sacramentos. E o desejo de Deus, veja como diz lá em Mateus 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça aqui entende-se santidade. Em muitas passagens da Bíblia, a palavra justiça deve ser entendida como santidade. E aqui é o caso, bem-aventurados que têm fome e sede de santidade, porque serão saciados. Então, ter o desejo de receber a graça através do sacramento contribui muito para o quantitativo de graça. Tudo isso torna a alma muito mais receptiva às moções da graça, muito mais dócil à ação do Espírito Santo em nossa alma. E são essas disposições essenciais para que recebemos mais abundantemente as graças. Embora todos os sacramentos produzam sua graça, nós nos ateremos, até porque nos prolongaríamos demais, aos dois sacramentos que são mais corriqueiros em nossa vida, que são justamente a confissão e a Eucaristia, né? Os outros recebemos uma ou muito poucas vezes na vida, né? Como o batismo uma vez, a ordem uma vez, o casamento, se a pessoa ficar viúva, pode receber uma segunda vez, e a unção dos enfermos pode receber até mais de duas, né? Mas são poucas, obviamente. Enquanto a confissão e a Eucaristia, que devem ser frequentes, recebemos muitas e muitas vezes na vida. Então nos ateremos hoje, primeiramente, ao sacramento da confissão e na aula seguinte sobre a Eucaristia. Então, já falamos que o sacramento da penitência, ou da Eucaristia, também da confissão, desculpa, ou da penitência, como também é chamado, purifica a nossa alma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E desde que tenhamos já as disposições, né? Com desejo, com fervor, como falamos, né? Além disso, aí existem as condições próprias para o sacramento, que seja autêntica, a confissão, que não seja uma coisa falsa, que seja, então, portanto, verdadeira, sincera, né? Que diga realmente um sentimento de arrependimento, que traga um sentimento de arrependimento e um desejo de mudar, né? De reparar a nossa vida e de mortificarmos, nos mortificarmos para evitar novamente reproduzir ou reincidir novamente no pecado, né? Faremos uma breve alusão aqui aos tipos de pecado. O pecado mortal, em primeiro lugar, né? O pecado mortal é uma violação grave aos mandamentos, em matéria grave, né? Então, a matéria grave normalmente se reduzem aos mandamentos contidos na Bíblia, nos 10 mandamentos, e também aos mandamentos da igreja, que muitas vezes são esquecidos, né? Pagar o dízimo, segundo o costume, confissão pelo menos uma vez por ano, a Eucaristia pelo menos uma vez por ano na Páscoa da Ressurreição, guardar os domingos, ir à missa todos os domingos, tá? E por fim, praticar o jejum e a abstinência conforme o costume da igreja, conforme a ordem da igreja, tá? Todos esses pecados, quando violados, constituem-se pecados mortais, né? Mas, mesmo para esses, requerem-se 3 condições para que seja considerado mortal. Então, primeiro deve ser matéria grave, né? Como já falamos, os mandamentos de Deus, como diz a Bíblia e da igreja. Depois, há que se ter pleno conhecimento, você ter plena consciência de que aquilo é um pecado, né, grave, né? E depois, também deve-se ter a pleno consentimento, ou seja, eu não estou coagido, eu não estou impedido, também por uma causa grave, né? Tudo isso, às vezes, diminui muito a gravidade do pecado, tornando que não seja mortal, o consentimento e o conhecimento, né? Então, se eu tenho qualquer tipo de coação, ele já não é um livre, não faço deliberadamente, né? A respeito do pecado mortal, vamos socorrer aqui de Santa Teresa de Jesus para falando da sua gravidade do pecado mortal. Veja o que ela vai dizer no livro Castelo Interior, né? O que acontece quando se comete algum pecado mortal? E ela diz: não há trevas mais densas, nem coisa mais escura e negra. A tudo excede tua escuridão. Estando em pecado mortal, todas as boas obras que faz não lhe trazem merecimento algum para alcançar o céu, nem são agradáveis a Deus. Não procedem daquele princípio pelo qual nossa virtude é virtude, isso é, Deus, procede de uma alma apartada dele. Mortal significa morto para Deus, né? Um cadáver diante de Deus. Então não há boa obra que seja agradável a Deus. E além disso, perdem todos os méritos, como vimos na aula anterior, falando dos méritos
a partir do momento que eu optei pelo pecado livre, conscientemente, com conhecimento em matéria grave, eu simplesmente renunciei a Deus. Optei pelo meu prazer pessoal, por uma escolha pessoal. E por isso que é tão grave, e por isso também se chama com o nome de pecado mortal. Esses pecados, devido à sua gravidade, devem ser confessados com toda sinceridade e clareza, ou seja, sem tentar esconder a gravidade. Às vezes as pessoas vão no confessionário, mas aconteceu isso, aquilo, mas na verdade a pessoa tem pleno consentimento, quis, por exemplo, vingar-se de alguém, planejou e vingou, mas eu fui muito ofendido, isso não importa. A pessoa deliberadamente quis, sabia que era pecado e cometeu uma vingança, ofendendo gravemente alguém ou fazendo qualquer mal para ela. E também deve-se dizer o número, com precisão, o número e as espécies. Se é um pecado de luxúria, se é um pecado de ofensa, como já disse, decorrente de inveja, de orgulho, etc. Tudo deve ser especificado a quantidade de vezes e a espécie. E é óbvio, o mais importante, profundo arrependimento. Estar realmente arrependido do que fez, ter um firme propósito de evitar reincidir no pecado no futuro e um desejo de reparar o mal cometido por aquilo que fez. Já falamos na aula anterior que o pecado é um mal que se propaga, como ondas, que se propagam, como som, ou seja, na verdade, por exemplo, quando eu calunio alguém, já falei em outro exemplo na aula passada, falando dos outros agora, calunio alguém, essa pessoa fofoquei, espalhei esse mal para todo mundo e era uma calúnia, essa pessoa sofre muito com isso. Toda a cidade, ou uma grande parte das pessoas conhecidas dela, sabem do mal, acham que ela cometeu um mal e pensam mal dela, e a pessoa sofre muito. Assim, eu me arrependendo, posso até pedir perdão para ela, posso até me confessar arrependido, mas é a tristeza que a pessoa está sentindo. E o sofrimento, eu sou culpado disso. E como é que eu vou reparar diante dos outros? Espalhou-se às vezes para todo mundo sabe. Então é muito grave, o mal se propagou e então há estrita necessidade de reparar. Também, por exemplo, se dei mau exemplo para alguém, essa pessoa assimilou esse mau exemplo, levou adiante, espalhou adiante, até praticou aquele mau exemplo, ele se espelhou em mim. Então também o mal se propagou e já não tenho mais controle sobre isso. Às vezes mesmo que eu queira remediar, ele dali foi para outra pessoa e dali para mais outra, e já não sei para onde tudo se espalhou aquilo. Então há que se reparar e que ter essa disposição de reparar através da penitência. Contudo, o padre Tanqueray vai dizer que às vezes um pecado grave, isolado, que não é um apego, se ele for imediatamente reparado, não é um obstáculo que dure por muito tempo no progresso espiritual, que bloqueie o progresso espiritual por muito tempo. Ele apenas deixa os vestígios na alma. Todo pecado deixa algum vestígio. É como mais ou menos um corte profundo que fazemos na pele. O corpo com o tempo vai se curando, mas ainda assim deixa uma cicatriz. O pecado ainda sempre deixa vestígio na alma. E muitas vezes, anos, décadas depois, ainda vamos sofrer consequências pessoais, às vezes de pecados que cometemos. Agora, sobre os pecados veniais. Falamos brevemente, não vamos abordar o que é, em detalhes, cada um dos pecados mortais. Isso é assunto da teologia moral, a quem assiste deve recorrer. Quanto ao pecado mortal, se baseia lá na primeira carta de São João, que vai dizer, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Então há pecados que não são para a morte. E quais são esses pecados? O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1862, vai dizer, comete-se pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou quando em matéria grave pratica-se sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Então, primeiro é a matéria. Para o pecado mortal, exigia-se que a matéria fosse grave. Agora não. Aqui a matéria pode ser leve, como daremos daqui a pouco alguns exemplos. Mas, mesmo a matéria sendo grave, se for praticado sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento, também peca-se apenas venialmente. Às vezes é difícil discernir. Na dúvida, confessemos. E pronto, estaremos perdoados. O pecado venial tem inúmeras consequências. Ele enfraquece muito a caridade. Torna-nos tíbios, não pega o fervor, torna-nos infrutuosos, não damos frutos para o Senhor, estéreis em nossos atos. Ele impede o nosso progresso espiritual da alma para Deus, o deliberado, o pecado venial deliberado, como vemos. É um bloqueio, não nos deixa progredir na santidade. Ele reduz a energia nossa para o bem, enfraquecendo a vontade, faz com que nos apeguemos cada vez mais às coisas da terra. Pouco a pouco nos dispõe para o pecado mortal, nos propõe, ou seja, começamos a ver cada vez mais o pecado mortal como um atrativo cada vez mais forte, e dá essa propensão para uma hora resvalar e cairmos no pecado mortal. Em si, o pecado venial não nos priva da graça santificante, não nos torna um cadáver, como acontece com o pecado venial, mas afeta completamente a intimidade com Deus. Vai nos privando de graças maiores que
que teríamos se lutássemos também contra o pecado venial. O pecado venial também existem dois tipos, que eles chamam de pecado venial de propósito deliberado. Aquele que está ciente de que vai cometer o pecado. Então eu gosto muito de citar o exemplo da pessoa que vai a uma festa e já vai com o propósito: hoje eu vou tirar minha barriga da miséria, vou comer, vou beber até me esbanjar, né? Então ele já teve o propósito antes de ir lá e cometer um pecado venial deliberado, né? Assim também espalhar às vezes uma fofoca de outra pessoa. Eu sei que é mal, mas mesmo assim não resisto e vou lá, faço a fofoca espalhando mal de alguma pessoa, né? Então o pecado venial é isso. Em algum momento prefiro o meu momento de prazer, que é a Deus, né? Um prazer egoísta, né? E eles são, como já dissemos, um obstáculo muito sério para o progresso espiritual. Sobretudo quando existir apego e foram frequentes. Por exemplo, o costume próprio da gula, ou o costume de fofoca, de maledicência. Há outros exemplos aqui. Manter pequenos rancores, né? Costume de jogar, de fofocar, maledicência, né? Apego ao próprio juízo, o julgamento, né? Julgar as pessoas, a própria vontade, né? Muito teimoso nas suas próprias opiniões. Costume de reclamar. São João da Cruz vai dizer que quem reclama muito nem bom cristão é, né? Pequenas invejas que não queremos extirpar do nosso coração, e assim por diante. São todos pecados veniais. Tudo isso são amarras, né, que nos prendem à terra e não liberam nosso espírito para voar para Deus. Por isso não progredimos. E nesse caso é importante saber as causas, por que pecamos, né? Então às vezes fazemos um mau juízo a uma pessoa e espalhamos isso, mas talvez o que esteja por trás é a inveja, tá? Então temos que ver as causas daquilo. Muitas vezes as causas são mais importantes que o próprio pecado, e combater as causas, né? Sobre esses pecados veniais de propósito deliberado, há um texto no livro do padre Roy Marim, Teologia da Perfeição Cristã, que vai dizer assim, que vamos ler: alguns se surpreendem ao ver tantos religiosos que, depois de ter vivido 40 ou 50 anos em estado de graça, não mostram em seus atos e condutas qualquer manifestação dos dons do Espírito Santo. Que tristeza, né? Veem que suas vidas são completamente naturais, né? Que quando repreendidos ou quando sofrem algum desgosto, mostram ressentimentos, que mostram muita solicitude pelos louvores, querem ser louvados, pela estima dos outros, pelo aplauso do mundo, deleitam-se com isso, né? Amam e buscam comodidades e tudo que afaga o amor próprio. Isso depois de 30, 40, 50 anos, né? É muito triste. Em vez de darem bom exemplo, de serem um exemplo de santidade, são pessoas assim completamente humanas, naturais, né? E às vezes pior, às vezes são até estorvo para os outros, né? Atrapalham a vida que os outros querem se dedicar. Se esses religiosos continuam, o padre Laliman, que é citado pelo padre Roy Marim, se esses religiosos procurassem a pureza de coração, o fervor da caridade cresceria neles cada vez mais e os dons do Espírito Santo brilhariam em toda a sua conduta. Porém, jamais isso acontecerá se viverem como vivem, sem recolhimento, sem atenção com o seu interior, deixando-se levar e arrastar pelas suas inclinações, evitando somente os pecados mais graves e descuidando-se das pequenas coisas. Então a pureza de coração, como diz, de procurar a pureza do coração, implica em prestar atenção nas pequenas coisas, não são só os pequenos graves. Esses pequenos pecados, eles vão nos corroendo, vão nos minando a fé, vão nos tornando tíbios, infrutíferos, e depois nos tornamos completamente pessoas que não fazem a diferença para a Igreja de Jesus Cristo, né? Então vejam a gravidade do pecado mortal, do pecado venial também. Aliás, a teologia vai dizer que o pior mal do mundo é o pecado, né? E o segundo pior é o pecado venial, né? Por fim, os pecados de fragilidade, de surpresa, são aqueles que a gente não teve tempo de refletir e pensar, eles simplesmente nos pegaram de surpresa, né? E logo que vimos também nos acordamos e evitamos. Assim, por exemplo, distrações na oração e na missa, pequenos movimentos de impaciência, alguma outra palavra mais grosseira, às vezes má vontade que nos dá em ajudar alguém, pequenas negligências, fazer as coisas não tão bem como poderíamos fazer, pequenas preguiças que às vezes nos ocorrem e depois logo nos arrependemos. Esses são pequenas fragilidades, muitas vezes difíceis de extirpar, mas vai nos ajudar muito o exame de consciência diário, que vamos falar muito adiante, né? Os pecados veniais, é bom saber que não são de confissão obrigatória, mas é muito recomendável, principalmente que às vezes temos dúvidas se pecamos mortalmente ou não. Então confessemos, né? É muito recomendável que se confesse, principalmente os deliberados, né? E, como disse, façamos sempre o exame de consciência. À noite, sempre perder os 5, 10 minutos, repassando o nosso dia, pouco a pouco, para lembrarmos como é que foi o nosso dia, agradecermos em que demos glória a Deus e pedimos perdão, já verificando os pecados cometidos. Importa ainda que, como dissemos, que a contrição é fundamental, é uma disposição fundamental para receber mais graça da contrição, da confissão, né? Em relação a Deus, o pecado, por menor que seja, é uma ofensa, uma resistência à sua vontade, né? É uma ingratidão para com o Pai, com Deus Pai, o benfeitor mais amante e mais amável, né? Vai dizer o Salmo 54,
Se o ultraje viesse de um inimigo, eu teria suportado. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entretinha em doces colóquios. Então, quanto mais próximos estamos de Deus, mais grave é o nosso pecado, né? Traindo a confiança que Deus depositou em nós. Então, às vezes, mesmo um pecado venial ofende muito o coração de Deus. A ofensa, aliás, é sempre infinita. Graças a Deus que tem uma misericórdia infinita merecida por Jesus Cristo, né? Como frutos, a confissão restaura-nos. Restaura-nos a graça santificante. Ou seja, com o pecado mortal não merecíamos nada, né? Mais nada. Agora restaura. E até às vezes recobramos os méritos que havíamos perdido pelo pecado mortal. E recobramos a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos novamente praticar atos meritórios, angariar mais graças santificantes. Os frutos da confissão são principalmente a humildade e o espírito de penitência. Porque a confissão já é um ato de humildade, né? Já nos faz nos humilhar, já praticamos a humildade. E o espírito de penitência porque queremos reparar, queremos nos mortificar para não repetir o pecado. Pela absolvição, como dissemos, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derrama-se sobre nós e sobre nossas almas, né? Que alegria, né? A hora que escutamos do confessor, né? Eu te absolvo dos teus pecados, vai em paz. É muito reconfortante, é um momento de muita graça e normalmente, muitas vezes nos traz muita paz, muito conforto interior, né? Saímos revitalizados realmente, né? E nunca devemos esquecer, no entanto, né, que essas graças que recebemos são proporcionais às nossas disposições. Então, façamos confissão com frequência. O ideal é que pelo menos uma vez por mês, ao menos no início da conversão, mais tarde isso vai se requerer, às vezes é recomendável até mais de uma vez por mês, às vezes até mesmo semanal. Tá? Era isso que tínhamos para o dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado pela atenção.